Queridos e amados irmãos, com muita alegria queremos saudar a todos com a paz do Senhor. É um prazer estar convosco neste dia para juntos meditarmos na palavra do Senhor e teremos a oportunidade de estarmos juntos para falarmos sobre a lição de número 6, lição direcionada aos jovens, cujo tema é Jeremias, a oração e o lamento de um profeta. O texto que eu gostaria de ler está escrito também no próprio livro do autor, Jeremias capítulo 1, e o verso 9. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Então, neste momento, nós vamos meditar sobre a vida de Jeremias. Por que que ele lamenta? Mas além do texto informar que ele lamenta, ele também é um homem de oração. E nós podemos ver na leitura do texto bíblico, em Jeremias capítulo 14, versículos 7 ao 12, está escrito: posto que as nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor, opera tu por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram, contra ti pecamos. Ó esperança de Israel, redentor seu, no tempo da angústia, porque serias como um estrangeiro na terra e como viandante que se retira a passar a noite? Porque serias como um homem cansado, como valoroso que não pode livrar? Mas tu estás no meio de nós, ó Senhor, e nós somos chamados pelo teu nome. Não nos despreze. Assim diz o Senhor acerca deste povo, pois que tanto amaram o afastar-se e não detiveram os pés. Por isso o Senhor se não agrada deles, mas agora se lembrará da maldade deles e visitará os seus pecados. Disse-me mais o Senhor: não rogues por este povo para o bem. Versículo 12. Quando jejuarem, não o ouvirei, o seu clamor, e quando oferecerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles, antes eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Aí está o texto sugerido pelo pastor, que é o autor desta lição. E nós vamos para alguns pontos principais, como a vocação e a primeira visão de Jeremias. Vocação é chamado, é escolha, é eleição. E em se tratando de Jeremias, nós podemos ver, logo no primeiro capítulo, o texto muito interessante, quando fala a respeito da chamada deste profeta tão nobre. O capítulo 1 está escrito assim, a partir do versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares, para derribares, para destruíres e para arruinares, e também para edificarem e para plantares. Observe que Jeremias é chamado por Deus e o próprio Deus diz: antes que você fosse formado. A onisciência de Deus já previa
já escolhia Jeremias como profeta. A sua missão é nobre, a sua missão é louvável, porém, a vida deste grande servo de Deus, a sua trajetória é de muito sofrimento, de muita lamentação, mas também de muita oração. Algumas informações a respeito de Jeremias que podemos, neste momento, passar para os nossos queridos irmãos. Você, professor, aluno desta classe de jovens. Jeremias era filho de sacerdote, nasceu e cresceu em uma aldeia sacerdotal, cujo nome era Anatote. Situava-se a 6 quilômetros ao nordeste de Jerusalém. Seu ministério profético foi dirigido ao reino sul de Judá durante cerca de 40 anos. Viveu para ser testemunha das invasões babilônicas de Judá, que resultaram na destruição de Jerusalém e do templo. Embora fosse solitário e rejeitado, durante toda a sua vida, Jeremias nunca deixou de ser um dos mais ousados e corajosos profetas. Apesar da grande oposição, cumpriu fielmente sua chamada profética para advertir seus concidadãos de que o juízo divino estava às portas. Vale lembrar também que o próprio Deus tinha dito a ele no versículo 19: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. A missão é algo que ele cumpre à risca. Ele não desvia-se do seu chamado, mesmo sofrendo oposições, mesmo profetizando algo da parte de Deus. A Bíblia vem nos dizer que pessoas chegavam em outro momento e profetizavam tudo ao contrário daquilo que o servo de Deus havia profetizado. E o texto diz que ele é um jovem com uma vocação. Você que me escuta neste momento, meu querido jovem, procure saber qual é a sua vocação. A área em que Deus está lhe chamando. O propósito de Deus para a sua vida. Jeremias descobriu bem cedo, e quando é confrontado com o chamado de Deus, ele diz: eu sou uma criança. E o Senhor lhe diz: não digas que é uma criança, porque aonde eu lhe mandar, você vai, e tudo que eu lhe ordenar, você vai fazer. Embora aconteça oposições, eu serei com você, eu estarei ao seu lado, eu lhe darei respaldo, eu lhe darei graça, eu lhe darei confiança. Então, nós vemos na vida de Jeremias a sua vocação, e ele é um dos poucos na Bíblia que o Senhor se refere a ele dizendo: no ventre da tua mãe eu te escolhi, e antes que tu saístes da madre, eu te santifiquei, separei, preparei, escolhi, reservei, para que tu vá às nações como profeta. Louvado seja o nome do Senhor. A seguir, no nosso texto, da nossa lição, vemos que ele tem uma visão. Ele vê uma vara de amendoeira. E há uma peculiaridade nas amendoeiras que nasciam nas terras de Israel e Judá. As flores roseadas, bem clarinhas, cobriam as pequenas árvores, quase que por completo, quando era chegado o mês de janeiro. Este fato sinalizava o final do inverno e o início da primavera. Era um sinal da planta vigilante de que um novo ciclo começava. Mas podemos dizer também que seria Deus comunicando, avisando que algo estava para acontecer. Esta visão tão
tão maravilhosa constatava que Deus é fiel e cumpre a sua palavra no tempo certo. A resposta do Senhor fará presente, assim como a amendoeira anuncia a chegada da primavera, as profecias de Jeremias anunciavam a proximidade do juízo de Deus. Mas por que o juízo viria? Sabemos que o povo desviou, já não agradava a Deus, os sacrifícios já não eram tão recebidos, mas havia um chamado para que o povo voltasse ao arrependimento, e a palavra de Deus iria se cumprir. O profeta era apenas aquele que anunciara o juízo, já a obra seria realizada pelo Altíssimo. Então nós vemos que Jeremias cumpre o seu papel, ele tem uma chamada e ele tem uma visão. E podemos também meditar que há um caminho para você. O chamado é algo relevante em nossas vidas. Foi através dos seus chamados que grandes personagens da Bíblia entenderam os propósitos de Deus em suas vidas, como Sansão, por exemplo, Isaías, Paulo e entre tantos. Nós também poderíamos dizer que na história da igreja, pessoas que dedicaram sua vida de forma intensa a uma causa, e tudo também começa com um chamado. Poderíamos citar o exemplo de Lutero, de Finney, de Wesley, de Molde, de Gunnar Wingre e Daniel Berg. E a você eu quero me referir neste momento. Você tem um chamado, você tem algo a realizar na obra de Deus. Tantos homens Deus levantou e continua a levantar. Que neste momento você que me escuta possa refletir na chamada que Deus tem para a sua vida. Seguindo a nossa lição, no ponto número 2, podemos ver a rebelião do povo e a invasão estrangeira anunciada. O texto diz que Deus sempre buscou derramar bênçãos para os seus filhos, mas para tudo há um limite. Uma história que tinha tudo para ser repleta de bênçãos de um pai amoroso sobre um povo escolhido, que Deus esperava que sempre lhe obedecesse, encaminha-se para um desfecho trágico. Deus esperava do povo fidelidade, gratidão e um compromisso à obediência. E, pelo contrário, o povo devolve para Deus 3 coisas. Primeiro, infidelidade. Segundo, ingratidão. E, em terceiro lugar, rebeldia. Como o povo não corresponde àquilo que Deus está pedindo, Deus é um Deus que quer dar a bênção e o povo dá para ele infidelidade. Deus quer dar a plenitude da sua graça e o povo dá ingratidão. Deus quer abrir portas e quer livrar e o povo devolve a Deus como rebelião. Aí eu chamo a sua atenção para uma frase: toda ação requer uma reação. Então Deus estava tentando de uma forma livrar, mas não havia quem desse ouvido. Jeremias profetizava, mas era como se nos dias de hoje poderíamos dizer, entrava pelo ouvido e saía pelo outro. Mas ele continua firme no seu propósito, profetizando os oráculos de Deus, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, e nem se deixar levar pela opressão daqueles que profetizavam coisas que não eram da parte de Deus. Então, nós vemos que um grande exemplo dessa rebeldia vinha dos próprios reis. Vejamos o caso de Jeoaquim. Quando Jeoaquim, certa vez, Nabucodonosor visitou, a Bíblia diz que aquela visita já era algo planejado e Jeremias simplesmente profetizou, condenando os atos praticados
e pregou o arrependimento, embora o juízo já se mostrasse iminente. Jeremias alertara ao rei que todos os eventos que estavam acontecendo representavam um exílio que durava 7 anos, 70 anos, melhor dizendo. Mas todas essas palavras foram entregues nas mãos do rei, e era dele que deveria vir o exemplo para que a nação pudesse voltar-se para o arrependimento. Eu me lembro de um texto que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu. Era isso que Deus que precisava ver do povo. Mas infelizmente o rei pega a profecia, rasga e joga-a no fogo. O povo estava em rebeldia por causa dos seus líderes, mas que Jeremias estava cumprindo a sua missão, não temos a menor dúvida. Então, o povo era rebelde porque seus líderes eram rebeldes. Como esperar fidelidade de uma nação cujos reis haviam se afastado tanto dos caminhos do Senhor? Poucas eram as vozes que apregoavam uma conversão ao retorno à comunhão com Deus. E a consequência deste afastamento se concretizou nos tempos de Jeremias, um tempo em que o profeta era muito menosprezado. Jeremias viveu para ver a invasão babilônica e o cativeiro que durou 70 anos. Um profeta menosprezado. Jeremias tinha um chamado especial. As mensagens que Deus lhe dara era tanto de destruição quanto de edificação. A diferença seria na reação como o povo iria receber a mensagem. O profeta anunciava a necessidade de um arrependimento e de conversão. Se não houver arrependimento e conversão, não haverá uma providência da parte de Deus. Então, nós vemos que o profeta Jeremias, ele vai cumprindo a sua missão. O custo pessoal a Jeremias foi muito grande, porque em pleno ministério chegou até a amaldiçoar o seu próprio dia de nascimento, como está escrito em Jeremias 15:10. Ele é considerado profeta chorão, profeta lamentador, porque ele sente as dores. No texto áureo bíblico que começamos a ler, nós vemos que ele expressa da seguinte forma: posto que nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor, opera tu por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram. Ele se coloca também como pecador, ele sente a dor, ele participa, mas ele dá a mensagem, ele dá o caminho para que o povo pudesse escapar daquilo que seria eminente. Então, no terceiro ponto, nós vamos ver Jeremias em vão intercede pelo povo. Poderíamos até lançar uma pergunta: por que Deus não vai ouvir a oração de Jeremias? Porque o povo não reage, porque o povo não corresponde. Quando ele diz que vai orar, o Senhor interfere e diz: não ore por este povo, porque eu não vou ouvir. Quando jejuares, diz o Senhor, pois assim diz o Senhor acerca deste povo, que tanto amaram o afastar-se e não detiveram os pés. Por isso o Senhor não se agrada dele, mas agora se lembrará das maldades deles e visitará os seus pecados. Versículo 12: quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando oferecerem holocausto, ofertas de manjares, não me agradarei deles, antes eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Então, Jeremias, o profeta que vai interceder, mas Deus esperava que o povo chegassem ao arrependimento, o desejo de buscar a santidade. O povo, porém, apenas expõe o desespero
pelos confortos que já não encontravam mais, ou seja, eles estão lamentando não a situação, mas pelo fato de perderem certos privilégios. Aí a Bíblia diz que as suas práticas eram pecaminosas, foram intensificadas, levando as pessoas ao lamento, porém sem arrependimento. As maldades do povo de Judá testificavam contra eles. Era chegado o tempo, a amendoeira floresceu. Jeremias chorou e intercedeu, mas não há salvação sem arrependimento e uma total transformação de vida. Que os nossos dias possam aprender com os episódios do caso de Judá, que na nossa geração possamos buscar o Senhor enquanto se pode achar. E finalmente, podemos meditar em um Deus de fidelidade e de promessa. Embora Deus havia dito que o povo seria castigado e que seria levado ao exílio babilônico, o mesmo Deus também disse: eu vos visitarei e vos farei tornar, porque a nação é de Deus e ele vela pela sua palavra. Quando ele perguntou a Jeremias: o que vês? Ele diz: eu vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor diz para o profeta: vistes bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. O castigo veio, o povo sofreu, a angústia foi grande, mas Deus se lembrou da sua possessão. Deus não os rejeitou de todo, Deus não os rejeitou totalmente. Deus lembrou-se e no tempo certo houve alguém que Deus levantou para dar livramento e autorização para o povo voltar do cativeiro babilônico. Que essas palavras neste dia possa atingir o nosso coração. Aluno, professor, você que nos escuta, Deus é um Deus que vela pela palavra e cumpre no tempo certo. Todas as palavras de Jeremias foram cumpridas. Sofreu duramente, perseguido, lançado em um cepo, em um calabouço, mas Deus cumpriu pela boca do profeta aquilo que havia determinado. Que o Senhor, pois, neste dia possa estar abençoando a minha vida, a sua vida e a vida de todos, em nome de Jesus.